Queridos irmãos, paz do Senhor, que Deus em Cristo permaneça vos abençoando poderosamente, que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Amados, nesse dia de hoje eu quero falar um pouco sobre o assunto Davi, um homem segundo o coração de Deus. Para isso, eu quero ler um texto bíblico que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: Quando esse foi retirado, lhes levantei como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Querido, essa expressão Davi, segundo um homem segundo o coração de Deus, quando a gente fala e quando a Bíblia fala isso, é um testemunho de Deus em relação ao rei Davi, ao salmista, um homem que escreveu pelo menos 72 salmos, um homem extraordinário do Antigo Testamento. Vem na nossa cabeça algumas imaginações e algumas conjecturas em relação a Davi, porque Deus deu esse testemunho de Davi, dizendo que achou nele um homem segundo o seu coração. Ora, é provável que venha na sua cabeça, ou na nossa cabeça, na cabeça de muitas pessoas, o pensamento de perfeição de Davi. É provável que alguém ache que Deus encontrou em Davi perfeição, por isso Deus tenha dito essa expressão que ele era um homem segundo o seu coração. É provável que alguém ache que Davi era um homem que não errou, que não pecou e tal. No entanto, quando a gente lê a biografia desse homem, a gente percebe que não é nada disso. Davi, ele é um homem comum, semelhante a nós, um homem que foi escolhido por Deus, não pelos méritos dele próprio, foi escolhido por Deus porque Deus escolheu a ele. E isso não tem uma explicação lógica, porque certamente existiam outros rapazes, homens, naquela época também, com as mesmas características, ou até melhor do que ele. No entanto, Deus escolheu a Davi. E quando Deus faz essa declaração de Davi, não é por conta que ele não errava, não é por conta que ele era perfeito, de modo algum. Porque, lendo a sua biografia, a gente vai ver vários erros deste homem. No entanto, meus queridos irmãos, a gente percebe algumas virtudes deste homem chamado Davi, que fez com que Deus fizesse essa declaração em relação a ele. Ora, a primeira virtude que eu gostaria de relatar aqui é a predisposição de Davi em ter um coração aberto para receber a Deus e para fazer a vontade de Deus. Veja bem, Davi é um homem que está totalmente à disposição de Deus. Ele se coloca, ele se disponibiliza totalmente para viver na presença de Deus. E isso chama a atenção de Deus. Isso atrai a atenção de Deus para ele. Porque é alguém que não faz absolutamente nada sem antes consultar a Deus, buscando a vontade de Deus para fazer e executar determinadas coisas. Veja bem, é alguém que está com o coração totalmente preenchido pela presença de Deus, é alguém que sabe que Deus é o seu pastor, nada lhe faltará, é alguém que confia integralmente em Deus, onde não há um coração que cochia em dois pensamentos. Não, é alguém que está confiando em Deus, que confia em Deus inteiramente. Então, Davi, se ele vai a uma guerra, ele consulta aqui anteriormente, Deus diz: vá porque você vai ser vitorioso, vá por esse caminho, faça isso. E Davi executa a vontade de Deus integralmente. Olha só. E aí vem a declaração de Deus para ele: achei um homem segundo o meu coração, que executa a minha vontade, que não questiona a minha vontade,
que não pergunta por quê, mas simplesmente faz aquilo que eu mando, simplesmente anda no caminho que eu digo a ele que ande, que tem um coração contrito, uma alma contrita, que não sabe viver sem a minha presença. É um homem que segundo o meu coração, é um homem segundo o meu coração. No entanto, é um homem falho, é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É um homem que erra, mas é um homem que erra, mas é um homem que se arrepende, que volta pelo caminho da graça, que busca Deus de volta, que declara para Deus que não consegue viver sem a sua presença, que não consegue viver sem o seu espírito, sem o seu amor, sem a sua misericórdia, sem o seu perdão. Davi é um homem que não consegue viver sem a presença de Deus. Queridos, que essa virtude venha estar em nós. Deus não escolheu a mim e a você porque viu em mim e viu em você perfeições, mas Ele escolhe-nos segundo a nossa disponibilidade de querer fazer a sua vontade. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus tem prazer em nos usar. Quando a gente diz, Senhor, não a minha vontade, não o meu querer, não o meu pensamento, mas a tua vontade, Senhor, será executada por mim integralmente. Eu viverei para cumprir a tua vontade na minha vida, na minha existência. Aí Deus se utiliza de nós como se utilizou de Davi. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um coração disponível, uma alma disponível para ser usado e usada por Deus, e certamente Deus vai te usar poderosamente nessa existência. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.